Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você sempre com a gente nesse horário da 1h30 da tarde, né? Um programa sempre ao vivo com as personalidades da região e do Brasil que passam aqui pelas bancadas aqui do painel para debater, para discutir, aprofundar junto com você a nossa pauta aqui, os assuntos importantes que fazem a pauta regional e, claro, os temas de interesse nacional também. Sempre à sua disposição o telefone, né, para o seu contato, para a sua participação, a sua pergunta aqui, nossos convidados aqui da gestão do painel regional, 3014-5281. Você liga para cá, envia aí o seu comentário, a sua opinião, os assuntos importantes que a gente coloca em debate. E pelas redes sociais, também o nosso espaço sempre importante, facebook.com/painel regional TV, para a sua mensagem aqui para a nossa equipe do painel regional. Lembrando que nós estamos sempre ao vivo às 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite, sempre de segunda a sexta, e 2 edições do painel você confere no sábado, 3 da tarde, no final de semana, sábado, 3 da tarde, domingo, às 5 da tarde também. O painel regional recebe com prazer nesta edição o jornalista, companheiro Aldo Neto, aqui à minha esquerda, ao lado dele, o médico especialista em oftalmologia, Dr. Eduardo Paulino. E aqui à direita, o companheiro Fernando Chagas, cientista político, mais uma vez com a gente aqui nesta edição do painel regional. Como sempre, na abertura, né, a gente apresenta os destaques dos jornais parceiros aqui do dia a dia do painel regional. Está aqui a manchete desta sexta-feira, deixa eu centralizar um pouquinho, incêndio destrói 70 barracos. Né? Mais uma vez acontece um episódio complicado na zona noroeste, mais especificamente na Vila Telma, causas ainda não estão definidas, estão sendo apuradas de acordo com a manchete. Moradores ajudaram também os bombeiros no combate às chamas. O local é de difícil acesso, né? Lamentavelmente, mais um episódio de incêndio com 70 barracos atingidos. Aldo recebe aqui, doutor Paulino também, por favor. A causa nunca... E o Chagas ganha aqui. Nunca aparece, é impressionante. Tem um incêndio desse por ano e nunca chega a causa para a gente saber onde é. Muito bem, vamos acompanhar com calma, né? Gazeta de São Paulo também, né? O mesmo grupo de comunicação do DL, o jornal circula em todo o estado, Baixada e Vale do Ribeira. Câmara reduz idade para governador, deputado e senador. De 21 anos para 18. Quer dizer, o cidadão com 18 anos agora pode disputar o Senado, é isso? E a Câmara também, não? 18 anos a Câmara. A Câmara, muito bem. 18 anos a Câmara. Aldo ganha aqui o Gazeta, o Eduardo Paulino também ganha, e o Fernando Chagas recebe também o Gazeta de São Paulo nesta edição de sexta-feira. E a gente começa sempre aqui pela esquerda, tecnicamente, né? Aldo Neto, tudo bem, Aldo? Prazer revê-lo. Tudo bom, Boturão? Ao nosso Chagas, ao doutor, ao nosso telespectador, que é a razão de ser do painel regional, né? E que está acompanhando esse absurdo, essa enrolação que o Congresso Nacional está nos dando, chamado de reforma política. E por que eu digo que é enrolação? Porque o povo está de saco cheio de político, né? Está de saco cheio. Então, qualquer coisa que vai mexer com o político, vai mexer no tempo do mandato, vai mexer, todo mundo presta atenção. Só que isso não resolve os problemas da população, não resolve a recessão, o arroxo financeiro que o país está vivendo. Isso aqui é para fugir do que é importante, como, por exemplo, a questão da divisão do que, falar um português mais caro, porque senão, se eu falar de pacto federativo, o telespectador não entende o que é o pacto federativo. Ninguém discute o bolo de imposto que você paga, quanto fica com quem. A maior parte fica com o governo federal, a menor é com o município. E quem é cobrado na rua? São os coitados dos prefeitos. Eu não tenho segurança. A segurança era o Estado que fazia, agora toda a prefeitura tem Secretaria Municipal de Segurança, porque o Estado não cumpria, mais gasto para a prefeitura. A educação, existiam escolas estaduais, alguns municípios ainda têm, mas vamos municipalizar escolas. Tudo bem, mas e o dinheiro para cuidar de tudo isso? Não, é do governo federal, é do governo estadual. E não repassa, não se entra nessa discussão aí. Não, o povo quer mudança. Tudo bem, vamos discutir a reforma política. Aí acham um Espírito Santo chamado Eduardo Cunha. Esse cara é bom. Por que esse cara é bom? Porque ele assume a bucha pelos outros, é o grande vilão da história, põe a coisa na discussão, segura tudo como está, porque reduziu a idade de senador de 40 para 39. Mudou o quê? Agora são 5 anos de mandato. Muda o quê? Nada. Não muda nada na vida do povo brasileiro. Então,
Acho que a gente precisa mudar essa situação toda. E só tem uma forma de mudar isso, é votando direito. Então, ano que vem tem eleição. Analise os candidatos que você vai votar para vereador e para prefeito. Opte por aqueles que têm compromissos sérios. E não por esses aqui, que adoram fazer você de palhaço do circo. E muito também não adianta também deixar de ser palhaço do circo, Boturão, para virar Ivete Sangalo da micareta. Porque tu é aplaudindo como um palhaço e aplaudindo na micareta. Vamos para a rua. Para quê? Para entregar isso aqui para a gente? E estou entregando por quê? Porque você que está assistindo, votou nesses deputados que estão lá. Então reflitam. Eduardo Paulino, importante médico oftalmologista aqui da cidade, da região, participa com a gente aqui. Tudo bem, Paulino? Prazer receber você. Prazer é nosso estar aqui, esse debate que sempre é positivo para a cidade e nos traz alguns aprendizados e, sem dúvida nenhuma, a nossa população fica engrandecida. E é um prazer realmente estar de coração aqui. Obrigado, Paulino, por estar conosco. Fernando Chagas, mais uma vez com a gente aqui na sexta-feira. Tudo bem, né, Chagas? Tudo bem, olá, amigos. Um abraço aos telespectadores. Vou agradecer ao Aldo, falou tudo que eu queria falar. Eu sinto na pele isso. É verdade. O Aldo falou o Pacto Federativo, é a distribuição dos recursos pelo Brasil. 60%, eu já falei isso aqui, 60% da arrecadação tributária do Brasil vão para a União, governo federal. 25% vão para os estados e apenas 15% vão para os municípios. E desde 1988, quando foi promulgada a Constituição atual, os serviços públicos essenciais cada vez mais passam da União para o estado e do estado para o município. Isso eu vejo no dia a dia no meu trabalho. Cada vez mais serviços municipais, que na realidade são serviços públicos gerais, sendo exigidos pela população e o prefeito tendo que arrumar recursos para atender essa demanda. E pior, Aldo e telespectadores, em época de recessão. Eu concordo com você, já não é nem mais um ajuste, é um arroxo fiscal que é necessário. As pessoas deixam plano de saúde e vão para a rede pública. As pessoas deixam a escola particular e vão para a rede pública. Aumenta a despesa do município e os recursos diminuem com a recessão. No fundo, a reforma que tudo cabe, a reforma política que tudo cabe, que tudo pode, vai acontecer o seguinte, não vai acontecer nada. Eu acredito que nem a reeleição, quando chegar no Senado, passe. Vai voltar e vai ficar tudo como está. É uma coisa, viu, Chagas? A Câmara, o governo não, ainda passa pelo Senado e passa pela dona presidenta, que pode chegar e vetar tudo. Não, ainda se ela tem peito, se ela tem compromisso com o povo, veta tudo, Dilma. Veta, Dilma. Vamos dar sequência aqui, lembrando, 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, envie aí a sua pergunta, seu comentário, a sua opinião, também pelas redes sociais à sua disposição, facebook.com/Painel Regional TV. Estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone do Painel Regional e acompanha a gente em tempo real. E o programa encerrado você pode rever depois pelo YouTube, se preferir o programa por inteiro, ou os trechos que você julgar mais interessantes, né? Acompanhando sempre aqui a nossa produção e a sua participação, com a gente mais uma vez hoje aqui a Camila Aloy. Tudo bem, né, Camila? Olá, isso mesmo, Boturão, boa tarde aos convidados, boa tarde para vocês que estão em casa. Nós já estamos online pelo Facebook, só aguardando a sua pergunta, suas mensagens, suas dúvidas, que eu estarei passando aqui para os nossos convidados. Muito bem, obrigado, Camila, também conosco. E só para dar sequência aí o espaço da bronca, né? O aval da presidente Dilma, segundo eu acompanhei hoje por alguns sites que fazem o UOL, Folha, enfim, né? O ministro Arthur Pior, ministro da Saúde, santista, né? Negocia aí já com alguns governadores, quase todos, segundo ele declarou ontem no encontro do PT, um outro modelo, um novo modelo de arrecadação aí de recursos para o setor, ou para a saúde, inspirado na CPMF, né? Para quem não se lembra, começou lá no primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, quando o ministro da Saúde era o médico cardiologista Adib Jatene, que acabou ficando pé da vida, não é? Porque o dinheiro era para a saúde, não foi para a saúde. Foi substituído. Né? A ideia seria, segundo o ministro, estabelecer um piso de movimentação financeira sobre a qual incidiria essa taxação. Quem representa a área da saúde aqui no programa hoje é o Paulino, tá certo? Você já viveu como agente, né? A primeira CPMF, que era provisória, né? Contribuição provisória sobre a movimentação financeira. Esse era o nome, provisória. Virou que permanente. Durou 15 anos quase. Virou permanente. Ficou permanente quase 15 anos. Aí o Congresso derrubou, né? E aí essa possibilidade de
de uma nova contribuição. Paulino, você acha que isso pode resolver alguma coisa? Olha, toda vez que nós falamos sobre o problema de saúde, a gente pensa no imediatismo. Nós que vivemos essa realidade, a coisa é extremamente mais complexa. Primeiro, nós temos que entender que saúde começa com a educação. Então, a medicina, a grande medicina, não é o hospital. A grande medicina é a prevenção. O hospital é um monumento à doença, ela já aconteceu. Quantos monumentos à prevenção nós temos? Então, culturalmente, indicar a pessoa que deve fazer uma rotina de prevenção já emagrece o gasto que nós temos que ter com a saúde. Vamos pegar um exemplo na minha área. O indivíduo hoje acha super bonito ir numa ótica e comprar um óculosinho pronto. E ele fala, eu fui ali na esquina, comprei um óculos, eu estou lendo muito bem. Só que ele esqueceu que, por exemplo, na receita do oftalmologista, o óculos é uma parte, não o todo. O todo é medir a pressão intraocular, analisar fundo de olho, perda de visão progressiva. Se esse indivíduo tem uma tendência de glaucoma, que é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo, ele poderia prevenir isso. Quando ele for ao médico, ele já está com uma perda de visão e para a sociedade é um gasto perene. Agora, pega esse pequeno exemplo e transfere para o indivíduo hipertenso, para o diabético, que não se trata e por aí afora. Então, o primeiro passo seria cultura de prevenção. Segundo passo, nós estamos evoluindo na idade, isso é um avanço da medicina. Na Idade Média, o indivíduo com 14 anos, com 40 anos, era um luxo. Hoje, a gente atende no consultório corriqueiramente pessoas de 70, 80 anos, e é uma coisa normal. Nós vamos chegar, já existem estudos, de evolução a 150 anos e não está longe isso. Já está se trabalhando nos genes, mudamos os telômeros, que são pequenas partes genéticas, e com isso nós vamos chegar lá. E como fica a população? Quer dizer, vai aumentar esse custo. Então, o que nós temos que usar... Não vai estar o suficiente de jeito nenhum. Exatamente. Hoje vocês falam dos convênios, a tecnologia aumenta brutalmente o custo para se realizar uma medicina de ponta. Se pegar na minha área, nós conversamos de 4, 5 tipos de lasers diferentes a custos caríssimos, mas que a população quer e a gente pode oferecer. Mas não dá para os convênios oferecer tudo isso. E evolui rapidamente, não? Muito rápido. Por exemplo, eu fui pioneiro no Brasil de cirurgia de miopia. Quando a gente fala isso, parece uma loucura. Quer dizer, um tempo de vida de 30 anos, 37 anos profissional, eu comecei operando miopia com gilete de barba, evoluí para bisturi de diamante. Hoje falamos com lasers de 4ª geração e hoje nós operamos com 2 lasers diferentes. Num tempo médio do que é uma profissão médica, 30 e poucos anos é nada. Mudou tudo. Mas esse elemento está aí para ser oferecido e o paciente vem procurando isso. Então, voltando à condição do CPMF, que alguma coisa vai acontecer, eu acho que deveria já existir na fase educacional das crianças o sentido da prevenção, o sentido da nutrição bem feita, quer dizer, não só comer que nem hoje porcaria. Hoje o jovem quase não se movimenta o tempo todo no Facebook, e isso vai trazer um adulto jovem com problemas maiores de hipertensão, de obesidade. O governo trabalhar esse sentido, trabalhar o sentido que alguns convênios fazem de induzir isso, para o quê? Segurar, não é para hoje, para daqui 10, 20 anos, uma população mais saudável e, é claro, dividir os ônus com todas as situações. Eu acho que uma coisa inteligente seria, por exemplo, um indivíduo que tem o seu convênio, ele dividir o custo do que ele realiza com o convênio. Alguns convênios trabalham assim. Então, por exemplo, você paga a sua taxa, mas se ele vai fazer um exame a mais, ele vai pagar a diferença. Está no contrato, barateia o convênio. Agora, no SUS, a situação fica difícil. Então, essa fuga que você falou do indivíduo que sai do convênio para procurar, diminuiria, porque ele vai dividir quando ele tiver a necessidade. Ele vai argumentar também ao profissional que está pedindo se existe ou não aquela necessidade, e isso a rede pública toma um certo vulto de respiração. E, claro, existe toda uma fuga de dinheiro que estão aí nos jornais, os grandes hospitais investem, some,
A gente que roda um pouquinho pelo mundo aprende uma coisa. Os países latinos são complicados, não é? Mesmo na Europa. Mesmo na Europa. Dizem até que é questão também de cristão e protestante. Existe né? isso. Você vê os países latinos complicados na Europa, quais são? Todos os latinos. Você pega a Alemanha, não está tudo redondo. Você pega a Áustria, não é redondo. Não é que tem os defeitos, mas Estados Unidos, quer dizer, essa linha é difícil você ver. Doutor Eduardo Paulino, o senhor também falou da questão da alimentação, falou da educação, e iria mais longe. Habitação, esporte e também saneamento básico. Para a prevenção, esses 3 itens também não são fundamentais? Não, tudo é fundamental. Vocês veem, nós moramos numa cidade que, pelo que eu sei, nós temos 99% de saneamento básico. O que quer dizer? Santos realmente é uma ilha, no sentido da palavra, mas mais do que isso, ela gera tudo. Mas hoje nós recebemos toda uma carga na área de saúde dos municípios à parte. Não dá para entender. Até hoje, Guarujá não tem uma estrutura boa com o número populacional que existe. Não dá para entender Praia Grande também não tem uma estrutura muito bem feita, com o poderio econômico que existe. Alguma coisa está errada. Então, existe um comodismo nesses anos todos. Vamos mandar para a grande cidade, que é Santos. E aí começam os problemas com a nossa Santa Casa, do jeito que está, que tem que estar de braços abertos a receber todos, não só da região, mas de toda a região metropolitana. Não tem quem aguente. Quando eu cheguei na prefeitura, fui ver os custos, né, do orçamento da saúde e vi que tanto a saúde pública como a rede privada, elas têm, em Santos, tem número suficiente de leitos para atender e até sobrar, até brinco, parece a Finlândia, Santos. Só que faltam leitos justamente pelo que o senhor falou. Por Santos ser a cidade de polo, acaba atendendo toda a região, aí faltam os leitos. Outra coisa interessante, até bem pouco tempo falava-se o seguinte: o melhor hospital de Santos é pegar o ônibus e subir para São Paulo. Isso virou um modismo em algumas classes. Veja bem, nós pegamos 2 grandes hospitais de São Paulo, que são os polos. Então pegamos Sírio-Libanês e pegamos o Hospital Israelita, o Albert Einstein. Se você for dentro desses hospitais, você vai ver, por exemplo, alas inteiras doadas por famílias que são da comunidade. Você vai ver que, na realidade, eles não funcionam com a estrutura local, mas eles recebem pessoas da América Latina toda. Então, não seria inteligente também as grandes famílias, os grandes comerciantes se unirem e investirem nos hospitais da cidade? Porque um hospital que está bem organizado, ele dá o seu lucro também. E aí o padrão de atendimento melhora a região. Então, quando se fala que São Paulo, esses 2 grandes nomes, eles são polos e são pequenos dentro do tamanho que é a cidade. E outra coisa, né, Paulino? A gente já bateu isso aqui várias vezes. A melhor situação, infraestrutura de saúde, ou o melhor caminho, como você disse, para a saúde aqui em Santos é pegar imigrantes e ir para São Paulo. Tudo bem. E se você tiver uma dor de barriga violenta, como é que você vai fazer? Não, então, se você tiver um AVC no meio da rua, como é que vai fazer? Então, mas o que eu estou querendo entender, não é que eu falei que o melhor é pegar. Não, é a cultura que a cultura criada aqui, né? Então, veja bem, nós temos bons centros aqui. Então. Eu, particularmente, tive um problema cardiológico importante e eu me neguei a ir a São Paulo. Eu falei, não, eu quero ficar aqui, eu conheço os profissionais, eu sei que posso ser bem atendido. Hoje, na minha área de oftalmologia, está se formando um grupo chamado Núcleo de Excelência Oftalmologia, onde juntaram-se 14 grandes nomes da cidade, exatamente com esse raciocínio, para fomentar a excelência no nosso meio, com investimentos e tudo mais. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Mas o que eu coloco aqui, já coloquei várias vezes, o Chaga se me acompanha, o Aldo também, né? Exatamente isso, né? Gente de um determinado padrão social vive repetindo isso. É indiscutível que alguns hospitais de São Paulo têm uma infraestrutura de primeiro mundo, claro, comparada aos melhores hospitais da Europa e dos Estados Unidos. Só que a gente vive em Santos. Se o cara tiver um piripaque no meio da rua, não dá para levar para o Albert Einstein nem para o Sírio-Libanês. Tem que ir para a Santa Casa, o caso de saúde, para na Costa, não tem jeito. Daí a importância de as empresas locais
ajudarem essas estruturas, uma Santa Casa, e criar um núcleo de excelência, que é o que acontece em São Paulo. Perfeito. Nós vamos sair para o intervalo, daqui a pouquinho a Camila vem já com a participação do telespectador, só a gente confirmando que nesta sexta-feira, já está acontecendo a partir de agora, no horário ao vivo aqui do programa, se você estiver na reprise já aconteceu, tá certo? Hoje é o dia não é só o dia dos namorados, hein? Dia 12, hein? O Dia Mundial do Trabalho Infantil, né? Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E a Secretaria de Ação Social aqui de Santos e a Comissão de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil estão promovendo, e está acontecendo nesta tarde aqui na Unisanta, um seminário de combate ao trabalho infantil. Uma pesquisa, um levantamento que foi feito pela Secretaria e por vários centros de referência aqui na cidade de Santos, né? Identificaram 182 crianças e adolescentes em trabalho infantil até o último dia 9. É um assunto sério que a gente vai bater com calma também mais à frente, né? Vamos para o break e a gente volta já já com o painel regional. Dias aqui na TV Santa Cecília, agora nós temos uma nova versão que vai ao ar aos finais de semana. É o Painel Regional Weekend. Neste programa, nós mostramos o que há de mais interessante na nossa região. Falamos de saúde, de beleza, de moda, conversamos com muita gente legal. E é claro, você pode mostrar a sua empresa, mostrar o seu negócio neste nosso programa. É só ligar para o telefone que está aqui no vídeo, que é o telefone do Painel Regional. Aproveite, sábados, sempre às 15 horas, domingos às 17 horas, Painel Regional Weekend, onde você assiste o que há de melhor e mais gostoso aqui na nossa região. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Agora é hora de mudar, de se informar, se atualizar. Com conteúdo de qualidade, com independência e coragem. É a informação no tamanho certo, feita para você. Jovem, moderno e independente, que quer mudar, inovar. É o Diário do Litoral. Todos os dias nas bancas por R$1. Ou acesse www.diariodolitoral.com.br. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Do painel regional, a gente com muita satisfação nesta edição, recebendo aqui o Aldo Neto, junto com ele o doutor Eduardo Paulino, médico especializado em oftalmologia, e aqui com a gente o Fernando Chagas e a Camila já com a participação do telespectador. No primeiro bloco falamos muito sobre a questão da CPMF, Paulino mostrou aí um quadro importante, né? Infelizmente nós temos o Ministério, as secretarias, né?
da doença e não da saúde como devia ser, né? Prevenção é uma cultura que nós não temos muito aqui no Brasil, infelizmente. O Chagas tem aí um outro lado aí da moeda, né? São dois lados da CPMF, né? Um lado eu já falei aqui, o que é ajuste fiscal? Corte de despesa, aumento de receita. Devido ao conflito político que é muito difícil aumentar a receita com os tributos que existem. Então, há essa ideia de aumentar a CPMF. Se vier a CPMF de novo, o que vai fazer? O que já ocorreu no passado? Vão usar o ministro da Saúde dizendo que esses recursos vão para a saúde, esse dinheiro não vai para a saúde, ele vai substituir o da saúde. A saúde tem um dinheiro, esse dinheiro da saúde vai para as outras despesas e da CPMF vem substituir o da saúde. É isto pelo lado fiscal. E do outro lado, como eu já disse, devido ao conflito político que há hoje no Congresso Nacional entre PT, o governo federal e a base aliada, a CPMF não passa. Se passar a CPMF, não é a saúde que vai agradecer. Quem vai agradecer é o Joaquim Levy, que vai conseguir recursos para conseguir o superávit primário que ele tanto pretende para resgatar a credibilidade no aspecto financeiro do país. Mas eu vejo com muita dificuldade passar qualquer tipo de aumento de tributo neste momento. Até esse pacote hoje, que está sendo votado, está difícil. Está difícil por quê? Porque o desastrado mercadante cismou agora de derrubar o Michel Temer. Michel Temer é vice-presidente, não vai derrubar o Michel Temer. O que aconteceu? Um novo conflito. Aí o PMDB se juntou com o PSDB, peraí, nem esse pacote de ajuste, que é aumentar, acabar com as desonerações tributárias, que na prática aumentar tributo, vai passar. Se não vai passar isso, quanto mais uma CPMF nesse clima de confronto que há entre PT, governo federal e a sua própria base aliada. Perfeito, diga. Doutorão, fazer uma pergunta para o doutor. Recentemente, questão de dias atrás, o jornal Folha de São Paulo trouxe uma reportagem interessante dos planos de saúde que davam prêmios e até diminuíam os gastos dos cooperados que cuidassem da saúde, emagrecessem ou buscassem uma vida melhor, que enfim, usassem menos o plano. Não poderia... Os planos brasileiros, essa questão acontece fora do país e alguns planos já estão começando a fazer aqui no Brasil. Isso disseminar mais, até mesmo no poder público, o poder público poderia beneficiar quem não utiliza da saúde, da educação, dos serviços públicos com uma diminuição de impostos, né? O Chagas também, se quiser comentar depois, em cima disso. Olha, sua pergunta é totalmente pertinente, mas isso já acontece numa incidência baixa. Se você pegar a Unimed aqui em Santos, não sei se vocês já viram, às vezes, uns senhorzinhos muito bem vestidos, alegres, com uma camiseta. Eu conheço, doutor. Então. Eu operei o estômago, eu faço academia lá na Unimed com esse pessoal. Então, é exatamente o conceito que eu te falei. Agora, isso não é só Brasil, não. Esse é um problema mundial. Os Estados Unidos passou a investir pesado, porque o povo médio americano é extremamente obeso, todo mundo sabe disso. Então, o nível de hipertensão e diabetes é altíssimo. Quanto custa essa manutenção ao longo da vida? Além da queda da produtividade desse indivíduo em termos de trabalho, certo? Então, o conceito de plano de saúde, uma pergunta que poderia somar é o seguinte: às vezes o indivíduo chega e fala assim, olha, eu estou pagando muito caro pelo meu plano de saúde. Aí eu falo assim, olha, meu senhor, tudo bem, mas enquanto o senhor está aqui conversando comigo, tem 2, 3 pessoas que se acidentaram, estão numa UTI, gastando uma média de 30 a 40 mil reais por dia. Que bom que o senhor não está usando. Esse é um outro conceito que a gente tem que ter. O plano é um seguro, mas não uma certeza. E o avanço tecnológico de todas as especialidades não dá, pelo custo que os planos são obrigados a, no máximo, cobrar, aguentar o arroxo monetário. Por isso que o futuro deve ser, até uma coisa interessante também, medicina, escola de medicina não forma mais médicos, ela informa sobre o que é a medicina. Meu pai foi formado em 1939, mal se conhecia o DNA, que foi descoberto em 54, estudou 6 anos de medicina. Minha filha está no 3º ano de medicina, estuda 6 anos. Quer dizer, o que cresceu a especialidade nesse período? E a nossa forma de aprendizado é a mesma. Por isso
que até a carga horária das matérias nas faculdades estão mudando. Hoje é formar o médico básico, o médico triador, então é gineco, clínica geral, pediatria, um pouco de obstetrícia para atender a demanda do povo. E aí sim vai para as hiperespecialidades que o nível vai sair. Então, com esse conceito na mão, nós vamos realmente trabalhar no futuro na prevenção, para depois chegar, diminuir as necessidades da alta tecnologia. E o Aldo falou sobre, eu vou pegar pelo aspecto fiscal, né, aspecto financeiro, melhor dizendo, né. No Brasil nós temos um sistema único de saúde, que é centralizado e descentralizado. Centraliza na União, mas descentraliza os serviços, inclusive passando recursos para estados e municípios. É o maior plano de saúde, me corrija se eu estiver errado, o maior plano de saúde do mundo. O poder público, de uma forma geral, não tem recurso suficiente para isso. Se comparado, o senhor conhece bem, se comparado com os Estados Unidos, a nossa saúde ainda atende a todos. Se mal ou bem, é outra discussão. Nos Estados Unidos, são 40, 45 milhões de cidadãos que não têm plano de saúde e tem que pagar e não tem recurso. Nem mesmo com o Obamacare está resolvendo esse problema. Então, o problema da saúde é um problema mundial. E o nosso problema aqui, quando se fala de saúde, devido até às nossas carências, né, são de recursos. Porque quanto mais recursos nós colocamos na saúde, eles vão, doutor. Isso pelo lado da saúde pública. E nos Estados Unidos há uma soma que o Brasil começou a controlar um pouco. É o problema do erro médico. O erro médico nos Estados Unidos virou uma indústria do advogado que vai em cima. Então, o profissional liberal, o médico lá, ele tem um gasto de 50% a 60% do seu ganho entre erro médico e imposto. Isso encareceu a medicina. Eu conheço colegas médicos de alto nível americanos que não operam mais no país. Eles vão operar na Arábia Saudita, eles vão operar em Bahamas para fugir dessa indústria do erro médico. Isso é uma realidade. Algumas especialidades, obstetrícia, pediatria, o indivíduo lá pode ser processado muitos anos após, e são processos assim, de $1 milhão, $2 milhões. Então, no Brasil, que começou-se a querer isso, os juízes começaram a ver que, espera um pouquinho, tudo bem, existe o erro médico, precisa ser corrigido, mas vamos corrigir dentro do que é o platô normal de ganho da pessoa que sofreu e do médico que realizou o ato. Deve existir isso, mas lá virou uma indústria e isso pecou muito, porque hoje o profissional liberal lá que sofre um processo, ele não consegue revalidar o seu seguro, ou fica uma coisa impraticável. Então, alguns cirurgiões param de operar e vão operar fora, vão operar nos grandes centros em outra região do mundo. Isso ainda bem, o Brasil, eu acho que não vai caminhar para esse sentido. Não, o judiciário, como o senhor falou, ele deu um basta nisso. Ele atende, ele aplica a lei, o indivíduo vai ressarcir, mas dentro de algo plausível. A indústria da indenização, de uma forma geral, no Brasil não pegou, o judiciário barrou. O americano tem esse costume, tudo é indenização. Tanto que quis entrar o seguro médico aqui com força total e não foi muito bem. O médico parou porque senão aí então a medicina ficaria numa situação muito difícil para a população. Aí, Boturão, se você me permite, acho que o Chagas pode dar um esclarecimento menor. A gente precisa discutir um pouco o orçamento do público em geral, né? Em geral. Porque, pelo que o doutor está falando, eu trabalho com muitos médicos, escuto sempre a mesma história, é muito importante se investir na prevenção. E tem aquele velho cálculo que o pessoal do esporte principalmente faz, que a cada R$1 investido no esporte, você deixa de investir 6 na saúde. E o orçamento do esporte sempre é o sinal útil, a gente só fica na frente da cultura, que é o 0,000. É o pequenininho. Que é preciso mudar isso e saber também gerir melhor o esporte. Porque o esporte, o que os governos fazem é eu quero o apoio do atleta ali, que é conhecido. Dá dinheiro para ele lá. Que precisa se investir no esporte para a população de forma geral. Esse tipo de discussão a gente não vai acontecer em nenhum governo. Rapidamente você tocou num ponto. Todo mundo fala em reforma política, reforma tributária, reforma administrativa. Uma reforma que eu entendo fundamental, eu já comentei aqui, a reforma orçamentária. Inclusive eu sou contra essas vinculações.
Muitos municípios não precisam de 25% para a educação, mas são obrigados a gastar esses 20%. Poderia tirar esses 25% e destinar a outra área, mas no mínimo 25%. Para você ver, né? Aqui em Santos, o piso constitucional, em qualquer município, 25% para a educação, 15% para a saúde. Tanto a educação como a saúde gastam cerca de 38% do orçamento dos nossos recursos, 38%. De recursos municipais. Então, a reforma orçamentária é fundamental para o prefeito ter condições de liberar os recursos de acordo com as suas necessidades e essas vinculações. Até porque a realidade de um município como o Santos é a realidade do município como Bertioga é outro, Manaus tem uma política que deve ser feita de uma maneira, São Paulo tem uma outra situação, enfim, as diferenças são discrepâncias enormes. O que o doutor Eduardo Paulino falou, um dos problemas graves do Brasil, saneamento básico. 50% da população brasileira não tem saneamento básico. Nós não temos esse problema em Santos. 99% da cidade tem saneamento básico. Então, nós temos que ter uma liberdade para, de acordo com as necessidades do município, trabalhar o nosso orçamento. Camila Aloy, temos participações aí com a gente, não? Temos. O Uriel Vilas Boas ligou para o nosso telefone e mandou a sua pergunta aqui. Para o Fernando Chagas. O orçamento federal está em elaboração. O que as prefeituras estão fazendo para influenciar a distribuição das verbas de forma equitativa, principalmente para a área da saúde? O Fórum da Cidadania está promovendo discussão sobre a reforma política. Todos estão convidados para participar. E é possível, eu acrescentaria uma pergunta, Uriel. É possível e como é possível o município influir nesse orçamento federal? Há uma distorção nessa discussão. Quem poderia influenciar seriam os deputados. Só que essa não é a função do deputado, obter recurso para trazer para os estados e municípios. Distorce-se. É que devido a essa... Pacto Federativo, de novo, né? O que resolveria, o Aldo já falou, não é o deputado buscar recursos voluntários para os estados e municípios e depois é contingenciado. Esses recursos são contingenciados e não vêm para o município. É o que nós já falamos, muda o Pacto Federativo, mais recursos constitucionais para os municípios e vão fazer uma reforma tributária. O problema nosso não é conjuntural, buscar mais dinheiro por intermédio dos deputados. O nosso problema é estrutural. Precisamos mudar o Pacto Federativo, mais recursos para os municípios e uma reforma administrativa desvinculando essas despesas necessárias. Mas com relação à pressão política, esse tipo de coisa, fica quase que impossível para os prefeitos, a não ser o prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, dessas grandes capitais. E mesmo assim as capitais, veja a dificuldade do Haddad, do Fernando Haddad, que é do PT, que é do PT, da presidente. De passar a questão dos pregatórios, que agora o Supremo Tribunal deu inconstitucionalidade e pode quebrar o município de São Paulo, e também de refinanciar sua dívida. Quer mais força do que o Fernando Haddad, prefeito da maior capital do país, a dificuldade que ele tem de refinanciar a dívida, então é muito difícil. Quem poderia fazer essa modificação? Seria os deputados do PT com a presidente Dilma. Consegue? Não consegue, até porque eles não têm a maioria. Então é muito difícil. Mais participações aí? Sim, o Custódio Fernandes mandou aqui para o nosso telefone uma opinião dele sobre o assunto. De acordo com a Constituição Federal, todos temos direito à saúde e educação. O que falta são políticas públicas adequadas nessas áreas. Se houvessem essas políticas, ninguém precisaria pagar escolas nem plano de saúde. Sabe o que acontece, doutor? A gente precisa parar o país. Não é parar o país para ir para a rua, pra tomar o lugar da Ivete Sangalo, porque ninguém aqui tem competência para cantar como ela. Mas parar o país e fazer uma nova Constituição, que já tem aí 30 anos. Outra Constituição? Você quer? Outra. Os Estados Unidos tem mais de 250 anos. Mas espera um pouco. Os Estados Unidos, eles não foram povoados como foi o Brasil. O Brasil foi tomado. Lá eles mandaram alguns ingleses com outro tipo de educação. Irlandeses também. Precisa refazer a Constituição e, na reforma da Constituição, debater Pacto Federativo, reforma política, orçamento, porque a fórmula está aí há 30 anos e o resultado também. E qual é o resultado? Nenhum. Diga, Paulinho. Eu acho que é muito fácil, na nossa posição subalterna internacional, o povo só cobrar. Sim. Tem que cobrar, ótimo. Mas aquela frase do Kennedy, não pergunte o que o país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país, deveria ser colocado na cabeça de todos. Então eu falei da
da prevenção e da educação na área de saúde, certo? O telespectador que está nos ouvindo, eu pergunto, quanto de vocês realmente faz alguma coisa nesse sentido? Real. Quantos de vocês veem escolas municipais onde os filhos vão, querem bater no professor, não estudam, foge da aula e a escola está lá? Qual é a cobrança que existe real dentro de casa para isso? Nenhum, dão razão pro filho. Então, veja bem, é muito fácil debater esse lado. Isso não vai se resolver. O certo é haver a conscientização, e aí vem a educação basal. A conscientização. Saúde, eu também vou ficar velho, eu vou ter problema, então eu vou começar a me segurar agora. Sim. E veja, às vezes a gente vê pessoas cultas, pessoas de um bom nível social, de mais idade, mas que estão enraigadas numa cultura mais antiga ainda e que não investe isso. Quer dizer, é criminoso você ver hoje que a gente pega professores que têm medo de dar aula na periferia porque os alunos chegam com tudo, querendo destruir tudo e não sei o quê, porque achou que não estava bom. Então, o que nós, como cidadãos, podemos fazer pelo nosso país? Eu acho que se cada um se conscientizar, não vai resolver na minha geração isso, mas dos nossos filhos, ou 2 gerações, nós vamos chegar na frente. Não adianta mexer em papel. Perfeito. Medir Constituição, porque quando a mãe mudou Dilma, entrou Pedro da Silva, depois Agostinha, não mudou nada. E vamos rolando. E vamos rolando. Eu tenho que concordar com o doutor. Hoje de manhã eu acordei, hoje, para quem não sabe, atenção, é dia dos namorados, ainda dá tempo para comprar o presente. Eu estava lá, entrei no Facebook e vi lá aquelas declarações de amores lindas, maravilhosas. Aí eu falei, vou escrever um negócio. Falei, olha, hoje é dia dos namorados, né? Então comece a presentear o seu amor com a verdade. Diga a verdade. Mostre o seu amor verdadeiro, não aquilo que as pessoas querem ver. E é dentro do que está falando o doutor. Eu queria fazer um adendo. O meu pai, que era extremamente culto, sempre me educou com uma frase muito interessante. Ele falava assim, cultura é tudo que se aprende e se esquece. Porque um dia você vai buscar lá no fundo aquilo que você aprendeu. Você veja, na hora que entrou a internet, você está aqui com o teu belo telefone do lado, aperta 2 botãozinhos. Quem foi Van Gogh? A Van Gogh nasceu no ano tal. Quanto você fixou? 0. Então a juventude de hoje sabe que com 2 botãozinhos tem tudo, nível cultural. 0. Perfeito. E essa base, o doutor Google, né? O cara chega discutindo contigo no consultório, mas doutor, aquele nem sabe o que leu. Então eu pergunto, onde é que nós vamos ver? A cultura virou um quadradinho desse tamanho, mas a assimilação e a forma de digerir o que você está lendo, está difícil. Muito difícil. E isso também interfere nesse todo. É aquela coisa que falou do doutor Boturão. É fácil cobrar do político. Você faz igual. O político é reflexo da sociedade. A sociedade é assim. Cultura nossa é ir lá, clicar o dedo na urna eletrônica, terceirizar o poder durante 4 anos e ficar do lado de cá criticando. Essa é a cultura nossa. Mais um break e já a gente retoma aqui a sequência do painel regional. Em instantes. Além do painel regional que você assiste todos os dias aqui na TV Santa Cecília, agora nós temos uma nova versão que vai ao ar aos finais de semana. É o painel regional Weekend. Neste programa, nós mostramos o que há de mais interessante na nossa região. Falamos de saúde, de beleza, de moda, conversamos com muita gente legal. E é claro, você pode mostrar a sua empresa, mostrar o seu negócio neste nosso programa. É só ligar para o telefone que está aqui no vídeo, que é o telefone do painel regional. Aproveite, sábados, sempre às 15 horas, domingos às 17 horas, painel regional Weekend, onde você assiste o que há de melhor e mais gostoso aqui na nossa região. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Está
precisando de um up no visual? Então você precisa conhecer Paulo Ross Salão de Beleza e Perfumaria. Oferecemos cortes, escovas, hidratação, química, depilação e muito mais para você. A beleza tem nome e endereço. Paulo Ross Salão de Beleza e Perfumaria. Rua Aureliano Coutinho, 279 a 281, em Santos. Telefone 3345-2535. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Caioa Tapeçaria. Sua casa é nossa especialidade. Muito bem, de volta aqui o nosso painel regional, terceiro e último bloco nesta edição. Aqui à minha esquerda, o Aldo Neto, o doutor Eduardo Paulino, Fernando Chagas conosco e a Camila atenta aí, já com mais participações dos telespectadores aqui do painel. Mas o Paulino citou no bloco anterior, né, a formação aqui na cidade de um grupo de excelência, é isso, Paulino? Veja bem, nossa especialidade, oftalmologia, é uma das especialidades que mais cresceu dentro da área médica. Porque ela trabalha com microcirurgia, então os instrumentais cresceram muito, com imagem, a capacidade diagnóstica de imagem cresceu muito, e com lasers, não é um laser, né? A gente sempre explica que existem vários tipos de laser para cada função. E o investimento disso é caríssimo, então não adianta, de repente, a pessoa ter um laser aqui, o outro ter outro lá, mas o conjunto, a forma, encarece no atendimento. Então, surgisse uma ideia muito interessante, que já deveria ter acontecido há mais anos, e foi criado um grupo de 14 nomes importantes da oftalmologia da nossa cidade, que eu acho que atende 50% a 60% da população, juntando os grupos, e criou-se um núcleo de excelência em oftalmologia. Com que ideia? Que cada um permaneça nos seus consultórios, nos hospitais que trabalham, mas que invistam em conjunto no que existe de excelência na oftalmologia. Isto vai fazer o quê? Com que se consiga ter o top, nós estamos trazendo um dos lasers mais avançados do mundo, se não o mais avançado, chamado Phantom Laser LDV Zimmer, que é um laser suíço, que tem uma função de ajudar na cirurgia de catarata, de ajudar na cirurgia de miopia, de ajudar em transplantes de córnea, de ajudar em cirurgias de implantes de anéis para quem tem uma doença grave chamada ceratocone. Com isso, ainda associamos outros aparelhos chamados de crosslink, que endurecem a córnea de pacientes com ceratocone, podendo evitar ir a transplante de córnea. Esse é um investimento caríssimo e que, na realidade, não é meu, não é dele, não, é de todos, e com isso vai manter, e já está mantendo, a nossa cidade no topo da oftalmologia, não só nacional, mas equiparada a grandes centros internacionais. Isso é uma coisa que, se acontecesse em cada área da medicina, esses núcleos de soma de esforço, nós poderíamos ter, em paralelo aos grandes hospitais, centros que poderiam oferecer e também desafogar um pouco o mundo hospitalar. Esse centro de excelência, vocês já estão em contato? Sim, já está funcionando e nós ainda, isso é em primeira mão, por sinal, está sendo falado aqui, nós vamos começar a apresentar à população, mas já está funcionando, os lasers já estão funcionando, criaram-se as plataformas para tudo isso e criou-se, nós estamos
participando junto do Med Center, que é um centro que oferece salas cirúrgicas. Foi criado um novo Med Center para agregar o NEL, aonde então vão ser especializados na hora de oftalmologia. Quer dizer, não existe porquê de fuga em nada. São Paulo, quando começou a era dos lasers para cirurgia de miopia, que custava na média de 500 a 600 mil dólares cada um, tinham 14 lasers em torno do Ibirapuera. Nem Nova York tinha isso. Por quê? Porque existia a competitividade dos pequenos grupos e não se juntavam. Hoje, os grandes centros não funcionam assim. Tem 1, 2, 3 aparelhos numa cidade do tamanho de São Paulo e todo mundo drena para aquilo. O que acontece? Gera um núcleo de excelência e na mudança, na reequiparação desses aparelhos que estão sempre em evolução, fica fácil de ser realizado. Então, aqueles 14 que existiram, hoje viraram aí para 4, 5, que é o que pode atender a população. Então, esse conceito da soma do médico, sendo autônomo, ficando no seu próprio espaço, é um conceito que talvez volte a vingar e ser necessário. E Santos está sendo um dos pioneiros nisso. Cirurgias de miopia continuam sendo muito procuradas? Hoje o que aumenta mais, cada vez mais, são as cirurgias de catarata. Catarata, né? Por quê? Porque primeiro as pessoas estão envelhecendo mais e durando mais tempo. E o conceito da cirurgia de catarata mudou radicalmente. Antigamente tinha aquela história, vamos esperar amadurecer a catarata para operar. Só relembrando, o que é a catarata? É a opacidade da lente dentro dos olhos, a pessoa vai perdendo lentamente a visão. O povo latino, como nós falamos, diferente do povo, por exemplo, americano, a pessoa está com 65 anos, 70, vai a senhorinha no consultório com o filho, com a nora e com o neto para acompanhá-la. Então ela está cercada. Você pega qualquer pessoa de 70 anos, 65 anos, morando em Los Angeles ou em São Francisco, se não tiver 70% de visão, não tira a carta. Só que os filhos dos americanos já saíram de casa com 15, 18 anos de idade. A pessoa é sozinha. Então surgiu-se o conceito mundial da catarata californiana. O que é isso? O indivíduo está lá com 80% de visão, uma visão ótima, 70%, mas se ele não operar logo, ele vai perder a capacidade até de dirigir nesses países. Então, incrementou-se a tecnologia e hoje está se caminhando ainda para uma aprovação no Conselho Brasileiro pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Conselho Federal, de poder até se indicar cirurgia a partir dos 50 anos de idade, com o intuito de corrigir definitivamente os óculos, com lentes multifocais dentro dos olhos, quando bem indicado, e o indivíduo já fica, entre aspas, biônico para o resto da vida. Boa notícia, hein, Boa notícia. Para mim, então, excelente. Diferente da cirurgia de miopia, que, claro... E para fazer as duas, não? Ou uma só? Aí tem de tudo quanto é jeito, no bom sentido. Hoje existe a técnica de você deixar o olho dominante, que a gente chama olho do tiro, para longe, e o outro olho para perto. Essa báscula faz com que o indivíduo resolva 80%, 90% do dia dele. É uma técnica de custo normal. E existe a técnica de você colocar as lentes multifocais dentro do olho. Mas o grande futuro nem será esse. A adaptação é fácil? Porque o multifocal, para mim, é totalmente diferente. Não, o multifocal que nós usamos, ele é uma progressão nesse sentido. A lente multifocal dentro dos olhos, elas são graus sobre graus. Então, quando você olha de perto, fecha a pupila, foca no grau de perto da lente. Quando você olha de longe, a pupila abre e você vê pelo lado ao longe. Mas o futuro, mais que isso, vai ser aspirar o interior da lente cristaliniana, que parece assim uma ervilhazinha, e botar um gel e ela voltar a ficar elástica. Aí você volta a ser um garotinho na função ocular. Está se caminhando para essa descoberta. As coisas vão evoluindo de uma maneira impressionante e rapidamente. Camila, pois não? Sim, o Marcelo Silva mandou a sua pergunta pelo Facebook. No Guarujá, a saúde é um caos. Só há um hospital que não é público, mas recebe dinheiro dos governos.
O Estado não investe em saúde no município. A Prefeitura tampouco. Se houvesse mais equipamentos de saúde no município, provavelmente Santos não estaria sobrecarregada. É isso que já foi dito. O secretário de Saúde inaugurou um hospital lá no Guarujá, mas da área dele, né? Se descentralizasse a saúde aqui na Baixada, facilitaria bastante. É que se concentra aqui em Santos. Aí todo mundo vem. Eu acho que São Paulo, a cidade de São Paulo, tem que agradecer muito a Santos, porque se não tivesse Santos, ia subir esses 2 milhões a mais para lá. São Bernardo, São Caetano, ia ficar tudo junto. Eu acho que eles têm que mandar uma carta de agradecimento. Só recuperando o que o Dr. Eduardo Paulino falou da cultura, não estou comparando, apenas são fatos. O chinês, ele gasta 50% e economiza 50% para a velhice, porque ele não tem nenhum benefício social. No Brasil, nós exigimos tudo do Estado, saúde, educação, não estou dizendo que não seja obrigatório, é obrigatório. E também a aposentadoria nos valores que o aposentado acha que é de seu interesse, mas não tem recurso para tudo isso. Então, é uma questão cultural. Devido à nossa formação, nós exigimos tudo do Estado, enquanto que o chinês ele não tem nada. Por isso que o chinês investe muito, ele poupa 50% do que ele recebe. Daí ter essa invasão chinesa no mundo, porque sobra dinheiro e ele tem que investir em alguma coisa. Investe até em fundos e fundos investem em infraestrutura. Mas o americano é assim, se você pegar os grandes fundos, eu não sei se vocês sabem, mas existe aqui em Santos que foram construídos 2, 3 grandes prédios com fundos americanos. E que fundo é esse? Fundo de aposentado. Então, o trabalhador americano, ele começa a aplicar em ações logo no primeiro tipo de trabalho dele. E é o que você falou, aqui não. Mas essa é a cultura latina, é paternalista. E é o que elege, né? E é o que elege. É o que elege. Não, eu vou eleger porque a Dilma foi reeleita porque tem PAC para tudo quanto é lado, ajuda não sei o quê, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa não sei o quê. Elegeu, quebrou, e agora? Aí o modelo se esgota, tem que fazer o ajuste fiscal. Camila, pois não, tem mais participações com a gente? O Valdomiro ligou para o nosso telefone e também mandou sua pergunta para o Chagas. O doutor Eduardo Paulino emitiu conceitos corretos sobre saúde. O país falava e praticava esses conceitos. O Aldo falou em constituinte. Na sua opinião, o Congresso Nacional está legislando pelo interesse do país ou por velhos interesses, velhos conceitos de que a nação não deseja mais? A reforma política... Já respondeu, Charles. A reforma política prova isso. Eles estão legislando em causa própria. Macaco não corta o galho em que está sentado. Como mudar isso? Controle social. O que é o controle social? É o votar. Por isso eu sou contra a coincidência de eleições. De 2 em 2 anos, para o brasileiro votar e exigir a cada vez mais. Todo ano. Para renovar. Então, só com voto, a conscientização política, nós vamos mudar o Brasil. Não adianta votar só, Aldo e telespectador. Tem que cobrar. Nós não cobramos o candidato que ele é eleito. Eu nem lembro quem votou. Não, nem lembro. Quem você votou para vereador? Não lembro. Não lembra. Só lembra para o executivo, quando lembra. Às vezes não. Muito bem, tem mais alguém conosco, Camila? Não. Então tá certo. Estamos encerrando aqui, finalzinho do painel regional. Eduardo Paulino, prazer recebê-lo, espero que volte aí com a gente em outras oportunidades, viu? Obrigado. É um prazer, espero não ter falado demais. Você falou muito, excelente. Estarei sempre aberto. E bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Paulinho, por estar conosco. O Aldo sempre também participando com a gente. Chagas, figura aqui das sextas-feiras. A Camila também vem conosco para acompanhar a sua participação e a produção do painel regional, que está com você de segunda a sexta, 1h30 ao vivo e a reprise às 8 da noite. Nos finais de semana, tem o painel às 3 da tarde do sábado e às 5 da tarde do domingo. Obrigado, tchau. Painel regional, oferecimento Grupo Mendes.